nossa última aula do PAS barra PSS barra PAC barra coisas do gênero. Lembrando que é a última aula ao vivo, porque depois eu vou fazer algumas postagens para vocês gravadas, né? De coisas que não deram tempo da gente trabalhar aqui, principalmente um conteúdo que não tem na apostila de vocês. Eu vou pedir só um favor, bom, também quem que sair, aí paciência, né? Eu vou ficar correndo atrás. Normalmente quando acaba esses projetos, a galera cai fora do grupo que é criado para trocar ideia, né? O nosso lá no Telegram. Eu vou tentar me adiantar e fazer tudo até o final de semana, mas vou esperar para vocês segurarem um pouquinho no grupo lá, naquele grupo lá do Telegram, até vocês saírem. Pelo menos até uma terça, quarta-feira da semana que vem. Que aí eu posto tudo lá, mando o material já fechadinho, bonitinho. E aí vocês estão livres para fugir do grupo, né? Lembrando que do jeito que as coisas vão indo, existe a chance da gente ter aula novamente no colégio antes do PAS do PSS. Então, mas vamos ver, vamos sofrer antes. Bom, o que nós vimos ontem? Nós vimos um tipo de lançamento, né? Um lançamento, cadê? Horizontal. Falei para vocês que a gente divide o lançamento em dois, né? Ou na verdade o movimento em dois para conseguir analisar com mais facilidade. Então tem o movimento vertical, que é o movimento de queda, em que você tem a aceleração, né? Então por isso você vai usar essas equações aqui meio esverdeadas, meio ciano, né? A cor para ser mais correta. Em que você tem aceleração, você precisa de equações de movimento que descrevam o movimento com aceleração. Já no eixo X, normalmente a gente não tem a resistência do ar. Então nós temos um movimento uniforme, movimento com velocidade constante. Vamos usar essa equaçãozinha rosa marota aqui. Tá? E por fim, quando você vai analisar qualquer movimento, qualquer tipo de lançamento, o que liga o movimento vertical à horizontal é o tempo. O tempo que ele demora para cair é o tempo que ele vai para frente. Tá? Então, você vai calcular alguma coisa em um eixo, vai descobrir um tempo, ou vai ter o tempo, e esse tempo será o mesmo no outro eixo. Fizemos um exercício ontem, né? Que foi esse exercício aqui. Peraí que eu preenchi o negócio errado. Aqui, tá? Que acho que é a última alternativa só que eu tava fazendo aqui, foi que esqueci de marcar. Ela até que é o 4. E hoje nós vamos ver o último tipo de lançamento, porque o lançamento vertical é só colocar. A gente já estava fazendo exercícios disso. Então não precisa obrigatoriamente ter um lançamento vertical. Você tem um movimento vertical, só vertical é um lançamento vertical. Então é só aplicar as equações do movimento certinho. Vamos para um lançamento que é um pouquinho mais trabalhosinho, que é o lançamento. Eu fiz uma seta aqui, nada a ver. O lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Tá. Bom, o que é um lançamento oblíquo? Ele não se encaixa nem na vertical, no lançamento para cima e para baixo, jogar um objeto para cima, jogar um objeto para baixo, nem no horizontal, que é lançar um objeto para frente, né? Então, o lançamento oblíquo é quando... É quando a velocidade inicial... Deixa eu aceitar a galera aqui. Quando a velocidade inicial tem duas componentes. Deixa eu usar as coisas que eu vou usar até o final. Um V inicial X e um V inicial Y. Ou seja, essa velocidade possui um ângulo θ, tá? Em relação à horizontal ou à vertical. Tá? Então, θ em relação a um dos eixos. Tá? Como assim? Bom, vamos imaginar uma situação em que eu tenho uma superfície. Deixa eu fazer aqui o chãozinho. Tá?
tem uma bolinha que vai ser lançada bem próxima ao solo. E ela vai ser lançada com uma velocidade inicial. Então, esta velocidade inicial, deixa eu ver que cor que eu vou usar. Eu vou mudar aqui, tá, gente? Só para ficar a mesma cor. V0. Ela é lançada com uma velocidade aqui. Essa velocidade inicial, então, tem um ângulo em relação a um dos eixos. Normalmente, que eixo que a gente vai usar? Normalmente o eixo X, né? Então, aqui eu tenho o ângulo θ. Bom, e aí essa bolinha fará uma trajetória mais ou menos assim, até cair do outro lado. Tá, então ela tem várias posições aqui. Eu vou fazer aqui assim. Aqui. Aqui. E aqui. Bom, o que acontece? A velocidade ela tem uma inclinação. Então ela tem uma componente x, ou seja, um Vx aqui, V inicial x, e um V inicial y. Porque quando essa bolinha sai do chão, ela está subindo também. Então, V inicial y. A questão é o seguinte. O que acontece com os movimentos? No eixo x, deixa eu colocar aqui, no eixo x, a gente considera que a força resultante é zero, igual no movimento horizontal, lançamento horizontal. Ou seja, não tem resistência do ar. Então o corpo continua indo para frente, no caso aqui para a direita, por inércia. Ele é lançado, ele está em movimento para a direita, ele vai continuar em movimento para a direita. Então nesse eixo nós temos uma velocidade constante. Logo, se a velocidade é constante, nós usamos o sorvete. Tá? Eixo X, igualzinho no outro caso. Já no eixo Y, deixa eu colocar aqui, nós não temos uma força resultante igual a zero. A força resultante é igual à força da gravidade. Eu vou colocar aqui, ó, peso. Tá? Então, conforme essa bolinha vai indo, né, a gravidade age aqui para baixo, né, por cento da Terra, essa velocidade y vai diminuindo. Vy. Aí aqui me piquetico. Peraí. Eu peguei uma cor meio parecida com a cor da bolinha aqui. Vy. Chega no ponto mais alto, o que acontece? No ponto mais alto, a bolinha para de subir e começa a cair. Então, no ponto mais alto, o Vy é zero. E aí ela começa a descer. Tá? Aumentando a velocidade. Que eu tenho Vy e Vy. Já Vx, como o eixo x é constante, você vai ter sempre a mesma velocidade no eixo x. Então nós temos aqui algo mais ou menos assim. Tá, tá ficando cada vez maior o vetor, mas não era para ficar maior não. Aqui. Tá, V0x, 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 V0x e V0x. Bom, no eixo Y tem aceleração, né? Então existe uma variação de velocidade. Eu tenho uma aceleração. E aí quais são as equações que a gente usa para aceleração? Nós usamos Torricelli, mais 2 vezes A vezes ΔS. Nós usamos a função horária da velocidade e o sorvetão, que é a função horária da posição. Tá? Então, coisas importantes para esse tipo de movimento. Primeiro, talvez seja necessário fazer a decomposição da velocidade inicial, que é a velocidade com que o corpo é lançado. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que lembrar um pouquinho lá de vetor. Deixa eu colocar aqui nesse canto. Então, olha só.
A velocidade de V é o que está inclinada. É o inicial, V0. Com o eixo X, eu tenho o ângulo θ. Então, V0x, a velocidade inicial no eixo X, é V0 com o ângulo de θ entre eles. Então, cosseno de θ. Já no eixo Y não tem o ângulo θ. Então, é sem o ângulo de θ. Então, esse é o primeiro ponto. Se você precisar fazer decomposição, ou se ele passar o ângulo e passar uma das componentes, x ou y, você pode calcular a velocidade inicial, que é essa laranjadinha aí. Bom, outras coisas. Se o corpo sai de um nível e volta ao mesmo nível, igual no meu desenho, tá? Você não está tirando de cima de uma montanha lá para baixo de um cânion, ou tá tirando de baixo de um cânion para cima de uma montanha. Se você está tirando no mesmo nível, tá? Então, deixa eu colocar até aqui, ó. Mesmo... Oh, meu Deus. Mesmo nível. O que a gente tem aqui? Que o tempo que a bolinha demora para subir é o tempo que ela demora para descer. Então, nós temos que tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Pega aqui, deixa eu melhorar porque ficou estranho. Oh, meu Deus. Descida, tá? Esse é um outro ponto importante. E aí tem um último ponto importante, que é esse aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar um negócio aqui, vocês não vão entender nada. Daqui a pouco vocês vão... O que eu tô fazendo aqui, vocês estão enxergando. Olha só para a segunda parte do movimento. Depois, isso aqui é só... Depois eu tiro, tá? Para quem estava copiando. O que é essa segunda parte do movimento? Ou seja, do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Tá? Não esquecendo a parte da subida. Não é exatamente o que a gente viu ontem, um lançamento horizontal? Então, se você pegar o problema e analisar da metade para o final, ele é exatamente o problema que a gente viu ontem. Então, a gente pode calcular o tempo de queda, o tanto que vai para frente e, tudo, e por aí vai. Agora, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, para o movimento completo, significa que se você calcular essa segunda parte, você só precisa multiplicar por 2 para descobrir o total, né? Tirando o tempo de a altura, né? Porque a altura você vai descobrir já dali do ponto mais alto. Então, ele cai 200 metros e anda deste ponto médio para frente 600 metros. Então, na viagem inteira, no movimento inteiro, são 1.200 metros. 600 vezes 2. Então, a segunda metade, ela nada mais é do que um lançamento horizontal. Deixa eu colocar aqui, ó. Onde que eu escrevo aqui? A segunda metade é um lançamento horizontal, tá? E aí, claro que existem variações. Existem variações porque nem sempre você atira do mesmo nível que o corpo chega, tá? Então, você está tirando um ponto mais alto, o objeto vai cair num ponto mais baixo, ou vice-versa. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas isso com a prática vocês vão pegando nos exercícios, tá? Lembrando, gente, que ainda tem aula que eu vou postar para vocês em referente à apostila para quem quiser dar uma olhada na apostila normal, né, do conteúdo lá para dar uma... E lá tem os exercícios com mais variedades, mais simples os exercícios e com mais variedade, tá? Então eu não postei ainda porque é muita coisa que eu tenho que gravar, então eu vou deixar para gravar hoje à noite e amanhã, talvez sábado, tá? E lembrando que não é obrigatório, mas é recomendável que você faça, não agora, gente, Natalzão chegou, mas depois, quando tiver um tempo aí, afinal de contas ninguém vai poder sair de casa mesmo, vamos ficar trancafiado mais alguns meses aí, então dá para ficar vendo umas aulinhas, certo? Vou pegar um exercício aqui, gente, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vou pegar o exercício 46 da nossa listinha, tá? Que é um teórico.
Tá. Beleza. Vamos colocar um exercício aqui. Então, olha só. Ele fala assim. Da EPG, um projétil é lançado obliquamente para cima. Ou seja, obliquamente para cima quer dizer que ele tem um lançamento assim, né? Porque ele pode ser lançado obliquamente para baixo. Então, ser atirado para baixo, tá? Então, é bem mais raro, mas existe essa possibilidade. Com a velocidade inicial V0, decorrido um intervalo de tempo ΔT, a pedra retorna ao solo. Tá. Então, ela retornou ao mesmo nível. Considerando a resistência do ar, desconsiderando, a resistência do ar, assinale o que for correto. Primeiro, a componente horizontal da velocidade do projétil mantém-se constante no tempo ΔT. Então vamos voltar aqui para o meu desenho. Ele fala que a componente horizontal, o x, se mantém constante? Sim, é constante. Por que é constante? Tá? A primeira é verdadeira, porque no enunciado ele fala que nós desconsideramos a resistência do ar. Pô, professor, se não desconsiderar a resistência do ar? Nossa, mas tá difícil aqui. Aí a velocidade não será constante, só que você não vai calcular. É só para você saber que ela não será constante, como é no mundo real, né? Se você joga um objeto com uma certa inclinação, ele não vai demorar o mesmo tempo para subir que ele demorou para descer. Porque, na verdade, ele vai ter uma... Não, subida e descida ainda tem basicamente o mesmo tempo. Mas ele não vai andar a mesma quantidade para frente no primeiro trecho que ele vai andar no segundo, porque o ar vai freando esse objeto. 2. O alcance do projétil é proporcional ao dobro do tempo necessário para atingir a altura máxima. Então, olha só, o tempo para chegar no ponto mais alto, imagina lá o movimento do objeto. Aqui está a bolinha, aqui, aqui. Tá, o objeto é lançado assim, faz de conta que tá bonitinha a trajetória. Tá, aqui nós temos o solo. Ele fala o seguinte: o tempo para alcançar o ponto mais distante, né? A gente tem esta distância aqui. Oh, meu Deus do céu. Jesus, peraí. Aqui. Tá. Esse tempo é proporcional a duas vezes esse tempo para chegar no ponto mais alto. Tá, que chamar de telinha. Tá. Então, o alcance tem a ver com duas vezes o tempo para chegar no ponto mais alto? Sim, porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, duas vezes o tempo de subida é igual ao tempo de subida e o tempo de descida, que no caso é igual a o tempo que o objeto foi para frente. Então, essa é verdadeira. Ao atingir a altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Aqui tem que tomar cuidado porque esse é um erro comum dos alunos. No ponto mais alto, o objeto ele para de subir, tá? E aí depois ele começa a descer. Só que ele continua indo para frente. O objeto não para de andar para frente. Então, no eixo X, a velocidade sempre vai existir, tá? Então, no ponto mais alto, a velocidade não é nula, porque você tem Vx. O tempo de lançamento do projétil, o tempo de permanência do projétil no ar é proporcional à velocidade de lançamento. Se você atirar um objeto com mais velocidade, ele vai ficar mais tempo no ar? Tá. Pensa para qualquer ângulo isso. Você pega qualquer ângulo e mantém constante. Se você joga com mais velocidade, ele fica mais tempo no ar? Sim, né? Se jogar uma pedra com pouca velocidade, ela sobe um pouquinho e cai. Se jogar com muita velocidade, ela sai voando igual uma louca. Uma hora ela pode cair.
Tem um negócio que chama velocidade de escape, que é se você atirar algo da superfície da Terra com esta velocidade de escape, você consegue fazer o objeto ir para fora da atmosfera. É uma velocidade absurda, tá? Então existe uma velocidade que nem é assim palpável, em que você atira um objeto e ele sai da atmosfera depois, tá? Não é a velocidade de foguetes nem nada do gênero, porque o foguete vai ganhando velocidade, né? Eu tô falando de um caso que você solta o objeto com velocidade, ele só vai perdendo um pouco conforme a gravidade vai agindo. Então o tempo de permanência é proporcional à velocidade de lançamento. Os movimentos horizontal e vertical do projétil estão sujeitos à aceleração da gravidade? Não. Por que não? O movimento horizontal não está sujeito à gravidade, o vertical está. Então essa está errada. Nós temos uma soma de 11, né? Certo? Mas vamos para onde o bicho pega, que é onde nós usaremos as equações. Deixa eu pegar aqui. Qual que eu vou usar? Pera aí. Deixa eu ver. Tá, eu vou pegar, gente, o exercício. É aqui para variar, o exercício está dividido pela metade. O exercício 44 da Wayne. Deixa eu minimizar aqui. E aqui. Então vamos lá. 44 da Wayne. Em uma partida de futebol, disputada em um campo plano, um jogador chuta uma bola a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então eu vou fazer aqui, ó, já o esqueminha. Nós temos isso aqui, que é o solo. A bola é chutada. E quando ele fala velocidade inicial, é aquela velocidade inclinadinha. É a velocidade real do objeto. Tá, então eu vou colocar aqui V0 é igual a 20 metros por segundo. Denote por θ o ângulo entre o vetor da velocidade com o solo. Então nós temos aqui o θ. Tá pequenininho aí, mas só para representar. Aí a bola faz tchu e cai aqui do outro lado. Durante o movimento, a bola bate em um muro localizado a 20 metros do ponto de lançamento e vertical ao campo. Então, olha só. O muro está a 20 metros. A distância do muro. Opa. Eu não sei se o muro está no ponto mais alto, mais baixo, tá? Então vou fazer ele aqui. É 20 metros. E aí o muro é vertical ao campo. Não é que ele bate a 20 metros da vertical. O muro está a 20 metros. Isso aqui é muro. Onde a bola é chutada. Suponha que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Então a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale o que for correto. 1. A trajetória da bola descreve uma elipse. Bom, vocês lembram o que é elipse? A gente chegou a comentar de elipse na parte de Kepler, né? Elipse é isso aqui, ó. Peraí. Tá, aqui é uma elipse exagerada. Na verdade, a elipse ela é bem menos
né? Elíptica. Uma elipse é algo mais ou menos assim. A trajetória não é elíptica, tá? Por que ela não é elíptica? Porque se você pegar uma trajetória, um movimento seria elíptico, você teria em algum momento a bola voltando, ó. Ela faz uma volta aqui, ó, por baixo. Eu sei que isso aqui não acontece. Ah, professor, mas se eu pegar só a parte de cima. Não é. Tá? O que vai. Se você montar uma equação de trajetória, né? Mas vocês não vão montar agora, nesse momento, você tem uma parábola, né? Uma função de segundo grau. Então é parabólico. Então você está pensando num tiro de meta, num chute, igual aqui com uma bola, ou qualquer coisa, um saque no vôlei. Tá? O movimento é parabólico. Por quê? Porque nas funções horárias eu só tenho t quadrado, né? T para o movimento uniforme, no eixo x, e t quadrado. Então a combinação disso, se você misturar uma equação com outra, vai sobrar um t quadrado em algum lugar. Então ela é parabólica. É uma parábola bem aberta, né? Que por isso que dá para até enganar um pouquinho com a elipse, mas não é uma elipse. Então a primeira já vamos cortar fora aqui. Na verdade, gente, elipse é uma coisa que vocês só ouvem falar mesmo na física, na parte de Kepler. Até no ensino médio, eu acho que vocês não chegam a estudar a elipse, vocês só ficam sabendo da existência. 2. Se o ângulo é 30 graus, então o tempo de subida da bola até a altura máxima é de 1 segundo. Bom, o que eu preciso saber aqui? Ele fala que se o ângulo for de 30, então vamos fazer o seguinte. Antes de eu resolver a equação 2, vamos calcular Vx e Vy. Vou fazer até aqui embaixo. V a velocidade inicial em x, peraí que tá muito pequenininho. A velocidade inicial em x é igual a velocidade inicial com o ângulo θ, né, cosseno. Bom, a velocidade inicial em x, eu vou deixar aqui mesmo assim. E a velocidade inicial em y. Nossa, ficou ruim de enxergar, peraí. A velocidade inicial em y é igual a v0 seno de θ, sem o ângulo de θ aqui, né, que estaria aqui em cima, o Vy. Tá, vou guardar isso por quê? Porque ele está falando na B de subida e descida. Subida e descida é o eixo Y. Então eu vou calcular a Vy, velocidade de lançamento. O V0 vale 20 metros por segundo. E o seno, no caso aqui, é o seno de 30, né? Eu estou usando θ igual a 30 graus. Seno de 30 é meio. A velocidade inicial em y é igual a 10 metros por segundo. Tá, professor, por que você quer saber disso? Porque pensa comigo, gente, só na subida. Tá na subida. Esquece o movimento para frente da bola. A bola sai do chão com uma velocidade. E o que acontece quando ela chega no ponto mais alto? Pensando em subida e descida? Ela para. Então, pensando só na subida da bola, eu sei que V igual a V0 mais AT. No ponto mais alto, ela para de subir. A velocidade em Y é 0. Qual que é a velocidade inicial que ela sai do solo? 10. A gravidade ajuda a subida ou atrapalha a subida da bola? Bom, atrapalha, né? A gravidade está para baixo. Então, menos a aceleração que a gravidade vezes o tempo. Passa para cá, fica 10t igual a 10. T igual a 1 segundo. Então, se o ângulo for 30, demora 1 segundo para chegar no ponto mais alto? Sim. Tá. 4. Se o ângulo é 45 graus, então a bola leva 1 segundo para atingir a parede. Ó, presta atenção que a parede está em outra posição, né? Está em outro lugar ali. Então, a 2 eu já fiz, beleza, 1 segundo para atingir aquele ponto. Vou esquecer essa informação agora, porque não serve mais para nada, foi só para calcular 2. E vamos fazer aqui a 4. Tá, pessoal? Vou pagar, tá? Qualquer coisa vocês pedem, eu dou um desfazer aqui e aparece de novo para todo mundo.
Vou apagar aqui de novo. Então, vamos fazer a 4. A 4 ele está falando 1 segundo para atingir a parede. A parede está no eixo X. Então, eu vou calcular a velocidade no eixo X. É o movimento para frente da parede que me interessa. Eu já tenho a distância, né, dela. Então, aqui eu tenho V0 vezes cosseno de que ângulo? 45. Aqui já está com um cara que tá estranho, né? Por quê? Porque V0x, desculpa, é a velocidade inicial que vale 20. Cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2. Então, V0x é igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Para saber o tempo que demora para alcançar a parede, eu estou analisando o eixo X, em que a velocidade é constante. Então, eu vou usar o sorvete. Quanto que ela andou para frente? 20. Saiu da posição inicial, que eu vou chamar de 0. Qual que é a velocidade dela? 10 raiz de 2 vezes o tempo. Aí você vai dividir isso aqui, gente, vai dar um negócio assim, ó, 20, 10 raiz de 2. Esse treco, né, vai dar 2 sobre raiz de 2. Aí você vai fazer lá a fração, a racionalização, multiplicar por raiz em cima, por raiz embaixo. Eu só sei que de um jeito ou de outro, isso aqui não é 1 segundo. Né? Não preciso calcular até o final. Eu sei que não é 1 segundo. Então, essa aqui é falsa. Essa está errada. Deixa eu fazer do outro jeito para não confundir. Tá? A 8. Caso a bola atinja o ponto mais alto do movimento, neste ponto a velocidade da bola é nula. Aí você fala, tá certo, professor, você usou isso aí na 1. Não usei. Na 2, no caso, né? Não usei. Tá vendo que quando ele fala assim, ó, no ponto mais alto a velocidade é nula, ele não fala velocidade horizontal ou vertical. Ele fala velocidade como um todo. Então, se eu tiver uma velocidade no ponto mais alto, a velocidade como um todo não pode ser nula. Então, essa aqui é falsa. No ponto mais alto, você ainda tem a velocidade no eixo X. Tá? E outra coisa que ele não comenta aqui, tá? Mas durante todo o movimento a aceleração é a mesma, porque só existe uma força agindo sobre o objeto, que é a gravidade. Então, durante todo o movimento a aceleração é igual a g. Não importa se é o ponto mais baixo, ponto mais alto, tá? A gravidade vai estar existindo nesse corpo, agindo nesse corpo de um jeito ou de outro, tá? E aí é 16. Enquanto a bola estiver subindo, então a bola está indo para cima, a velocidade vertical, ó, velocidade para cima e para baixo diminui. Bom, aqui também não precisa fazer muita força, né, para saber se está certo ou não. Você joga um objeto para cima ou obliquamente, né? Conforme ele vai subindo, ele vai parando de subir para uma hora ele começar a descer. Então, pensando na subida, sim, a velocidade de subida vai diminuindo conforme ele sobe. Então, essa aqui é verdadeira. Então, a soma desta aqui, 2 e 16, a soma dá 18, né? Se eu não... De que 18 metros? Eita, nós! 18. Certo? Então, jovens, ó. Vocês viram que, apesar do lançamento oblíquo ser um lançamento um pouco mais cheio de furufuru, ele não é mais difícil de resolver do que o lançamento horizontal. O grande segredo, e aí vocês vão perceber mais na parte das aulas que eu vou mandar lá para vocês, referente à apostila mesmo. O grande segredo é lembrar daquele detalhe que eu falei para vocês durante a explicação aqui. Que a partir da metade do movimento para frente, se você analisar só a metade do ponto mais alto para frente, você tem um lançamento horizontal. Então, se você precisar descobrir o tempo de queda, é mais fácil você pegar do ponto mais alto e analisar dali para frente, calcular o tempo de queda e depois multiplicar por 2. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida.
Tá? Se você desconsiderar a resistência do ar, a velocidade com que que o projétil sai do solo é a mesma que ele volta. E é por isso que bala perdida mata. Tá? Aqui no Brasil a gente não precisa nem falar que é bala perdida, né? Porque aqui é uma situação tão complicada, mas lá no Rio de Janeiro, normalmente, onde você tem mais bala perdida, né? Por causa do formato da cidade, você está tendo tiroteio em algum lugar, ninguém atira para cima. As pessoas estão atirando umas nas outras mesmo, umas nas outras. A bala sai de um morro e acerta outro morro lá. Mas se uma pessoa tem uma multidão gigantesca, sei lá, Réveillon em Copacabana, e uma pessoa dá um tiro para cima, tá? Se o vento não deslocasse o projétil por lá, porque você tem que dar o tiro perfeitamente para cima, né? A gente não consegue fazer 0 grau certinho. A arma de fogo não tem uma precisão tão boa assim, não importa qual seja. A bala sobe e ela volta. Quando ela volta com basicamente a mesma velocidade que ela tinha. Então é como se você estivesse atirando em alguém de cima para baixo, com uma arma um pouquinho menos potente. Então é perigoso. Então dar um tiro para cima, jogar coisas para cima, nem sempre é recomendável, né? Nem, na verdade, nem um pouco. Então se você falar assim, pô, professor, eu queria saber com que velocidade, vamos imaginar assim, com que velocidade uma bola chegaria se eu jogasse ela de cima do terceiro andar, do segundo andar. Na minha casa é um sobrado, quero saber de cima do segundo andar. Você calcula um jeito mais fácil, claro que é fácil calcular essa parte de queda, para usar energia e tudo, mas se você conseguir, se você descobrir a velocidade que você precisa jogar a bola para ela parar em cima do segundo andar, para ela, sabe, fazer aquele movimento certinho, chegar na sacadinha e parar, cair lá na sacadinha, é a mesma velocidade que ela vai voltar para o solo. Então, esse tipo de detalhe, quando você vai pegando o jeito, te facilita um pouco algumas resoluções. Mas lembrando, gente, isso aqui é o final do final do final. Não é para vocês se desesperarem. Ah, professor, mas é muito embaçado, muito chato. Tá, não vou falar que é coisa mais legal, não. Não é a parte da física que eu mais gosto. Tá? Mas da parte da cinemática, ela cai também. Né? Então, temos mais 3 minutinhos, é isso. Lembre-se que eu vou postar para vocês a parte de equilíbrio que não tem na apostila. No apostila já está reformulando a apostila, pensando no ensino médio. Então a galera que vai pegar o primeiro ano que vem já tem esse conteúdo na apostila. Vocês ainda não. Então é um pouquinho de aula a mais. Recomendo que vocês vejam as aulas, gente, nem que seja um dia antes, 2 dias, ou depois do passo do PSS. Tá? Coloca lá no 1,5 de velocidade, então mete lá 1,5, né? Fica as vezes rapidinho. Porque vocês vão ver isso ano que vem. O começo do segundo ano é esse conteúdo. Seja presencial ou não, vocês vão ver. Então já tá um pouco, sabe? Ah, eu leio mais ou menos isso. Tá? Pega um dia que você estiver de boa e aí assiste. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível. Eu não prometo responder na hora, né? Porque também, né? Eu preciso de férias. Mas se vocês tiverem alguma dúvida durante aí, gente, né? Dezembrão, janeirão, só mandar mensagem que nós estamos por aí. Tá? Não vai mandar dia 31 de dezembro, que aí eu não vou atender, né? Vou ter tomado muita sodinha, eu vou estar meio perdido pelo mundo, mas no resto do ano tá sossegado. Certo? Jovens, nos vemos ano que vem. Boas aulas para vocês ainda. Força nesse finalzinho. Ânimo, que tá acabando. Tá? Bom carnaval. Boa Páscoa, bom carnaval, boas festas, juízo, pelo amor de Deus, juízo, né? E que 2021 não seja tão lazarento quanto foi 2020, apesar que tá apontando para ser, tá bom? Então qualquer dúvida me procurem, nos vemos por aí e tchau, tchau. Falou, professor, valeu. Alô, jovens. Só soltando os rojão, hein? Só soltando os rojão, para assustar as crianças.